Nós nos contrastamos do mundo, irmãos. Nós somos diferentes como diz os adolescentes, da pegada do mundo. Nós não somos da pegada do mundo. Nós somos completamente diferentes. Existe um mistério que se revela nas nossas vidas cotidianamente, que nos torna diferentes. E nós não somos diferentes para comparativos, nós não somos diferentes para elevar nome ou para que o status se revele. Nós somos diferentes porque nós temos um destino diferente. Nós caminhamos para uma terra prometida, nós caminhamos para o cumprimento das promessas. E essa diferença que nos faz estar todos os dias vinculados à vontade de Deus, é sobre essa diferença que eu quero conversar com vocês essa manhã. Existe uma palavra poderosa na Bíblia, que é a palavra sabedoria. Para o mundo, a sabedoria é a sagacidade, a inteligência, é a articulação. E aí, quando a gente entende que a sabedoria do mundo ela é alcançável pela leitura, pela ciência, pela experiência, a sabedoria do mundo ela é adquirida através da possibilidade intelectual. A gente, dotado do conhecimento, da capacidade de adquirir conhecimento, nós podemos ler, adquirir conhecimento, nós podemos caminhar com pessoas que nos aconselham a adquirir conhecimento, mas e a sabedoria de Deus? Como que nós adquirimos a sabedoria de Deus, irmãos? A sabedoria do mundo ela é conquistada pelo esforço que nós fazemos mental e também um esforço emocional. Mas e a sabedoria que vem do alto? Hoje eu quero falar sobre a semente que nós devemos plantar para gerar em nós sabedoria. Ainda nós temos constatado no meio cristão muitas pessoas que ainda estão batendo a cabeça, estão ainda tendo a não sabedoria, quer dizer, a escolha equivocada de andar com pessoas que, segundo a palavra de Deus, são ímpias. Pessoas ímpias, o ímpio é aquele que não tem interesse em Deus. E ali no Salmo 1 diz, eu não posso fazer a escolha de andar com pessoas, de fazer com que pessoas que não conhecem, que não querem saber de Deus, sejam a minha companhia. Uma das máximas da sabedoria, irmãos, e eu tenho aprendido muito isso, é que nós não podemos nos apegar em servir a Deus para nos satisfazer. Tem gente dentro da igreja achando que deve ser satisfeitas como clientes, que chega na igreja, bate a mão no balcão e tem que ser atendido. Se o pastor ficasse em função de cara feia, quando ele diz, não, o pastor não pregaria, o pastor não subiria no altar, o pastor não fazia a vontade, porque, irmãos, me desculpe, se for para agradar o coração do homem, eu, pastor Jonas, vou fechar a porta, porque eu não fui chamado para agradar o coração de homem e de mulher. O que eu quero dizer com isso? A nossa vontade é volúvel, por isso que a sabedoria é importante. O sábio, que se mantém sábio, ele tem uma postura única. Quem dotado de sabedoria espiritual, ele não se aflige pela tentação do inimigo. Ora, o que nos conta a história? Jesus, logo que foi batizado, o que o Espírito Santo fez? O levou até o deserto, e aí a Bíblia fala que levou ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. Engraçado é que Jesus não teve medo, ele obedeceu, o Espírito o levou, o conduziu, e ele não teve medo. Quem tem sabedoria não tem medo daquilo que o diabo vai falar. Quem tem sabedoria não tem medo dos olhares que te virão contra ti. Quem tem sabedoria tem a consciência de que agradar a Deus é o princípio de toda sabedoria. Qual é a semente que vai gerar sabedoria na nossa vida? A palavra em Provérbios responde. Abra sua Bíblia, Provérbios 9. A palavra em Provérbios 9 já responde. Já vou compartilhar com vocês que eu coloquei esse versículo. Irmãos, se eu falar para vocês, quero plantar, sei lá, abacate. Qual é o nome da semente do abacate? Abacate. Semente de abacate. Se eu quero colher sabedoria,
A Bíblia não deu o nome da semente da sabedoria, sabedoria. A Bíblia deu o nome da semente da sabedoria, temor. Temor. Você quer ser sábio? Tema a Deus. Esse é o nome da semente que você hoje vai receber na tua mãozinha aí. Amém? Posso ouvir um amém? Vai sair, e tem gente que vai sair com um cesto cheio de sementes de sabedoria. Porque a Bíblia fala, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá à vontade. Tá bom, irmãos? Então, abre o saquinho da semente, ou se quiser colocar no cesto. O temor do Senhor, Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu quero ser sábio, eu preciso ter temor ao Senhor. E o conhecimento do santo é entendimento. O que ele está falando? Os santos, aquelas pessoas que têm sabedoria, que se separam para servir a Deus, ele tem compreensão, entendimento, clareza. Quando Deus fala, aquele que é sábio entende. Por isso que ele diz, fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. O que o Senhor diz, eu entendo. O que o Senhor fala, eu compreendo. O servo de Deus, sábio, quando ele está conversando com alguém, ele entende que Deus está revelando algo novo. O sábio, o servo do Senhor, ao levantar pela manhã, ao contemplar a natureza, Deus fala com ele. Aquele que tem os teus ouvidos apurados, atento, ele entendeu. O temor ao Senhor. Meu irmão, quando eu falo de temor, não estou falando de medo. O que é o temor? Respeito. Deus fala, eu me calo. Respeito. Deus me ordena e eu cumpro. Respeito. Deus fala, pare e eu paro. Respeito, eu tenho reverência. O que é reverência? Eu sei aonde estou e o que eu devo fazer. Reverência, meu irmão, não é você cumprir o que a igreja está determinando. Olha, a partir de hoje, o pastor Jonas está determinando que os homens, quando forem pregar, tem que ser terno e gravata. Isso não é reverência. Isso é uma doutrina dentro da igreja. Isso são usos e costumes dentro da igreja, mas a reverência está aqui no meu coração. Eu sei o lugar onde eu estou e eu vou tirar a sandália dos meus pés, porque o lugar onde eu piso é terra santa. Eu não devo falar de qualquer maneira, eu tenho reverência. Eu não devo ter uma postura qualquer, eu tenho reverência. Eu não devo colocar qualquer peça de roupa no meu corpo, eu tenho reverência. O respeito é eu ter noção com quem eu estou falando, da autoridade a quem me reporto, mas reverência é eu saber qual é a presença que eu estou. Quer dizer, o que eu devo fazer na presença desse Senhor. Temor é reconhecimento da grandeza do Criador. Quem reconhece quem Deus é tem temor. Peraí, eu não vou fazer tal coisa porque eu reconheço a grandeza do Senhor, eu sei quem Ele é, eu não posso abrir mão do quanto essa manifestação, essa santificação se revela na minha vida. Eu sei quem Deus é. Meu irmão, está aqui o prato, ninguém está vendo, coma. Não, eu não vou comer porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa Ele se levantará. Eu posso dispensar esse prato que você me oferece hoje, porque logo em seguida Deus tem algo para me dar e para suprir a minha necessidade. É por isso que eu não troco. O sábio não troca o caminho do Senhor. Quem é sábio anda no caminho. Ele não precisa que ninguém fique dizendo, olha, cuidado com a roupa, olha, cuidado com as palavras, olha, cuidado com o que você diz. Não. Então, sabedoria do mundo é a sabedoria que te faz inteligente para que você prospere, inteligente para que você adquira bens. A sabedoria do mundo é a lógica, aquela perspicácia. Ou seja, você começa a desenvolver a capacidade de você ter noção sobre textos, sobre tarefas, ofícios, isso baseado em status, porque a pessoa no mundo, quanto mais inteligente, quanto mais sagaz, ele possui status. Mas a sabedoria cristã é diferente da sabedoria do mundo. A sabedoria cristã é a capacidade espiritual de enxergar além. É a capacidade de julgar e viver a realidade revelada pelo Espírito Santo.
o que faz a diferença da sabedoria do mundo com a sabedoria cristã é que o Senhor abre os nossos olhos para enxergar aquilo que o mais sábio não consegue enxergar. Aquele que é mais diante do status, olha, aquele homem que é um multimilionário, que tem desenvolvido a capacidade do homem chegar até a lua. Olha que sabedoria. Olha, meu irmão, vou falar uma coisa para vocês. Paulo escreveu a Coríntios. Ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, ele fala assim: Deus, Ele escolheu as coisas sábias desse mundo para confundi-las. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando assim: os sábios, eles querem mais dinheiro. Os sábios, eles querem mais, os sábios do mundo, eles querem mais poder. Eles querem mandar, eles querem... Isso você vê como resposta a pessoas que estão na política. Esses dias alguém falou assim: nossa, mas o fulano é grande latifundiário de soja, para que ele está se candidatando? Porque ele quer poder. Ele não quer só dinheiro, ele quer poder. Ele quer estar ali para manipular, ele quer estar ali para fazer a legislação em favor dele. Mas o que o Senhor nos ensina através de Paulo é o seguinte: o mundo estava esperando Jesus Cristo, um grande estadista. O mundo estava esperando um homem que viesse para deflagrar a guerra e conquistar a força e com poder bélico, armas, e ali ele se instauraria. Por isso que os judeus até hoje não aceitam o Cristo, o Deus vivo, que nós aceitamos como Jesus, porque para ele Jesus será o homem que vai virar esse mundo do avesso, ele vai fazer acontecer. Mas Deus, como ele confunde as coisas sábias desse mundo, ele vem e manda um que morre na cruz. E não é qualquer um que crê naquele que morreu na cruz. Se eu chegasse aqui e dissesse para vocês: o grande e majestoso Rei dos Reis, aquele que é capaz de tirar a sua pobreza e te elevar em riqueza, talvez os que estão aqui tenham a capacidade, a sabedoria de entender que isso aqui é palavras tolas, mas muitos ouvindo isso virão até a igreja, porque olha, Jesus vai me prosperar, e isso tem acontecido. E quando na verdade ele está falando: olha, eu estou confundindo, o sábio está pensando que é uma coisa e Deus age de outra maneira. O sábio está pensando que vai ser daquela forma e Deus usa outra forma. Aí, o que ele vai fazer? Manda um Cristo que anda na rua com pobres e miseráveis. Manda um Cristo que não anda dentro dos templos para agradar aquele que está todo, cheio da sua pompa, mas ele está lá fora, curando, cuidando do órfão, da viúva, curando o coxo, dando fertilidade a quem não consegue ter filhos. Esse é Jesus que confundiu. Os sábios do mundo estavam esperando um grande homem poderoso, e aí ele nasce e não tem nem lugar para nascer. Nem a cama para colocar, porque ele deita-se numa manjedoura. Então Deus confunde aquilo que o homem espera. Deus vai fazer completamente o inverso, porque a sabedoria de Deus confunde a sabedoria do mundo. E eu vou dizer uma coisa para você nessa manhã: tem gente que vai olhar para você e vai falar: não entendo o que Deus fez na vida dessa pessoa. Mas não é para entender. Não precisa ninguém explicar, porque milagre não se explica, milagre se vive. Ué, mas ele estava ali, a família destruída. Às vezes a gente vê o mundo falando assim: ah, não acredito. Bebia, ficava no bar ali, batia na mulher, agora está indo para a igreja, porque o mundo quer que você continue no bar. Quando você vem para a igreja, ninguém aplaude, não. Eles vão dizer: ah, vai dar dinheiro para o pastor. Sempre é o pastor que recebe a fatura. Então a gente vê que a sabedoria do mundo, ela conflita com a sabedoria de Deus. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Efésios 5. Para não ficar nas minhas palavras, nós vamos ver o que a gente faz que não é sábio. Paulo nos ensina que nós temos algumas atitudes que revelam que nós não temos sabedoria. E quais são as nossas atitudes que revelam falta de sabedoria? O pastor não vai fazer uma lista aqui para dizer o que você está fazendo de errado, mas a Bíblia faz isso. Ela tem uns indicativos que vão nos nortear. O livro de Efésios, Paulo, quando escreve, ele vai escrever sobre a unidade do homem com Deus, do homem com a família e do homem com a igreja.
Então, quando a gente começar a ler aqui, você vai ver que os indícios que Paulo tem nos dado aqui é para que nós venhamos entender a nossa relação, se ela realmente é uma relação de unidade com Deus. Capítulo 5, do 1 ao 17. Quem achou, diga amém. Portanto, já tem uma indicação para ser sábio, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês, preste atenção na lista, entre vocês, quando os irmãos se reunirem, não deve haver sequer menção de imoralidade sexual. Sabe aquele tipo de brincadeirinha que tem apelo sexual? Aquelas brincadeirinhas, crente não pode viver nesse tipo de meio não, irmãos. Que fala do corpo da mulher, que fala da intimidade das pessoas. Se você está convivendo com pessoas e aceitando esse tipo de conversinha, falta de sabedoria. Olha isso, hein? Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade nas conversas, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ninguém que seja impuro ou ganancioso, que é idólatra, que tem herança no reino de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas. Portanto, não participe com eles dessas coisas. Portanto, não participe com eles dessas coisas. E aí vem a mãe chata, o pai chato, o líder chato, o pastor chato. Não faça isso, meu irmão. Está errado. E não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. A Bíblia está falando isso. Se você tem encontrado pessoas que pratiquem tais coisas, não participe dessas coisas. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Vamos continuar. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Ele está falando, olha, se tem dúvida, leva na presença do Senhor e pergunta: é para fazer isso, Deus? Eu não sei. Leva para a luz, porque aquilo que vocês fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Vida em comunidade. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Cuidado com o irmão que você finge que não vê. Cuidado com o irmão que você tem que dar a paz do Senhor e você finge. Você prefere aquele que tem mais status. Você prefere aquele que tem o anel mais bonito. Aquele que tem o carro mais... Cuidado. Olha isso. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém, irmãos? O sábio vai procurar saber qual é a vontade do Senhor. O cristão que vive em sabedoria, ele vai buscar saber qual é a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Então, nós vamos fazer agora um destrinchamento desta palavra. Primeiro, sabedoria em relação ao mal. O que a Bíblia está falando para nós, irmãos, da sabedoria com relação ao mal? As piadinhas tolas, as palavras torpes, aqueles que têm a necessidade de estar, ao invés de aproveitar o tempo em comunhão com os irmãos, ele prefere falar palavras que, ao invés de trazer crescimento espiritual, ele prefere falar palavras torpes, comentar sobre o corpo de alguém, depreciar o corpo da mulher, ou então levar alguma coisa para o apelo sexual, levando aquelas coisas meio no pejorativo.
O Senhor está falando que o sábio, que tem sabedoria cristã, aquele que está guiado pelo Espírito de Deus, ele não se envolve com isso. Cuidado, meu irmão, não é coisa pastoral, não é chatice de pastor, não é coisa de igreja, não é coisa da liderança. Quem pratica, quem está envolvido com esse tipo de malignidade, não é sábio. Cuidado com esse tipo de coisa. Uma das coisas mais importantes que expressa a sabedoria é que o mal está aí. O próprio texto está dizendo, os dias são maus. Mas eu preciso me afastar daquilo que me leva para distante do Senhor. Aquilo que me afasta de Deus, eu não posso estar envolvido. Aquilo que não agrada a Deus, eu sendo sábio, porque o sábio, como acabei de dizer, vai fazer aquilo que agrada a Deus. A palavra para o povo de Efésios, para aquela igreja, para a comunhão daquele povo, era manter a unidade com Deus, é ser sábio para escolher as coisas que agradam a Deus. Então, primeiro ponto, o primeiro aspecto em relação a isso, não esteja envolvido com tais práticas. Passa longe, não apoie. Se você for comigo no primeiro salmo, não se detém na roda dos escarnecedores, não se assenta com os zombadores. É a mesma palavra. Paulo está usando esta sabedoria e trazendo como orientação, como base hermenêutica interpretativa, de que o sábio escolhe a palavra que sai da tua boca, o sábio escolhe a companhia que vai andar com ele, o sábio escolhe qual é o riso que vão tirar dos teus lábios. Mas infelizmente, o espírito deste mundo, o espírito que está no mundo, tem dito às pessoas, não, isso é balela, isso é o pastor exigindo demais, isso a igreja, são regrinhas da igreja. Não, meu irmão, isso são atitudes que revelam o que agrada a Deus. Igreja, hoje a palavra está falando, desperta tu que dormes. Não sou eu que estou dizendo isso. Lá no verso 7 está dizendo o que, irmãos, para o sábio com relação a essa maldade? Não participe com eles. Eles escolheram? Tudo bem, não sou eu o chato. Não sou eu que vou mandar na vida de ninguém, mas eu escolho Deus. Eu escolho agradar a Deus. Eu fecho com Deus. Porque amanhã, os que estão na rodinha, batendo na minha costinha, dizendo que é meu amiguinho, eu vou olhar para um lado, eu vou olhar para o outro. Aonde estão? Aí você vai olhar e você vai encontrar o único, autor e consumador da tua fé. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Não tem mais ninguém aqui. Então também não te condeno. Vá e não peques mais. O Senhor está falando isso nessa manhã. Sábio, ele tem consciência de como agradar a Deus. Vá e não peques mais. Segundo tempo de sabedoria. A sabedoria nos livra da escuridão. Irmãos, os dias são maus, são. A Bíblia não esconde isso. Nesse texto, ele é notório. Ele está falando os dias são maus. As pessoas não querem amar a Deus, as escolhas das pessoas são equivocadas. Mas e o sábio? Qual que é, então, a atitude do cristão? Qual que é a atitude daquele que se apossou da sabedoria em Cristo? A atitude é o despertar. Eu sei aonde eu piso. A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, ela é contundente quando diz assim, mas buscai, opte, escolha, mas buscai, entenda, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não foi isso que você pregou, meu irmão? Não foi isso? A prioridade, não tem 15 dias, as suas prioridades revelam o interesse em Deus. Lá no versículo 14, diz assim, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Essa imagem diz exatamente isso. Tem gente olhando para o celular e um buraco bem na frente. E lá tem um aviso. Só cai quem quer. Mas como não está entendendo, é isso que está acontecendo. Tem gente pensando que o diabo é esperto. Nem é tanto. Ele só está cegando os olhos de algumas pessoas. Tem gente que pensa que o diabo está colocando armadilhas muito estratégicas. Não, ele só está tapando os olhos de algumas pessoas. É como aquela imagem. Está lá com a mãozinha no bolso, olhando para o celular e um buraco na frente. Vai cair.
É isso que o diabo está fazendo com as pessoas. As pessoas não estão entendendo. Ai, mas o diabo é muito esperto. O servo de Deus, sábio, a Bíblia fala que o diabo foge dele. Submeta-se, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não vejo a Bíblia falando assim, vai lá lutar, vai lá, junta toda a tua força e vai contra o diabo. Não, seja sábio. Se você estiver debaixo de submissão, o diabo não vai se meter com você. Aí tem uma música que fala assim, enquanto eu lutava, o inimigo covardemente atacou um dos meus. Eu concordo em partes nessa música. Mas se eu sou sábio e fiz sábias escolhas, meus filhos saberão quem é o Pai e andará no mesmo caminho. Agora tem pais que gostam de fazer acordo, né? Não faça acordo. Desperta, tu que dormes. Tua casa tem que ser regida pela vontade de Deus. Aqui, nesse trecho do capítulo 5, no versículo 14, está dizendo para nós essa manhã, desperta a palavra da tua boca, desperta as companhias que você anda, desperta aquilo que você diz que vai fazer e não faz, desperta se você diz que é cristão, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Nesta manhã o Senhor está falando, ainda há chance para quem está dormindo, ainda há chance para quem acha que está morto. Ele vai declarar e nós vamos ouvir o som da tua voz, e o vale de ossos secos não será mais vale, e não será para acolher os ossos, mas será para levantar um grande exército de gente sábia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, exército de sabedoria. Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim, o inimigo é esperto, o diabo é esperto, mas ele não é sábio. Ele é tão fora, distante da sabedoria, que ele tentou tomar o lugar de Deus em glória. Mas ele levou um bando de gente que achou que ele estava certo, um bando de anjo que estava certo. Terça parte dos anjos caiu na onda do diabo. Cuidado com aquele soprinho, né? E cuidado aí, irmão. Isso aí, seu líder, será que está no óleo de Deus mesmo? Será que essa é a ação que deveria ser tomada? Eu não sou dos rebeldes. Eu sou do contra mesmo. Amém. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque o sábio entende qual é a voz de Deus quando ele fala. Desperta tu que dormes. Lá no versículo 14, ele diz exatamente isso. E para finalizar, sabedoria para não perder tempo com as distrações do mal. Outra coisa que o sábio faz é não perder tempo. O tempo, quando passa, não tem como resgatar. Quem é sábio valoriza o tempo. Quem é sábio não desperdiça. A palavra que sai da tua boca, ela é bem premeditada, analisada, né? Aquilo que você ouviu, reservou no teu coração, é muito bem pensado. A sabedoria para não perder tempo. Isso está nos versos 15 e 17. De 15 a 17, diz assim, vamos lá. Tenham cuidado, isso aqui eu quero destrinchar passo a passo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Diz aqui no plural, vocês. Ele está falando quando nós nos juntamos. Como nós estamos, como nós somos quando nós nos juntamos? E aí, irmãos, eu vou fazer essa pergunta. Qual que é a conversa que você tem? Quais são as prioridades? Porque aqui ele está falando, se você não tem sabedoria para falar o que deve ser falado, cante louvores. É melhor você louvar do que você falar bobeira. É melhor se juntar, pegar um violãozinho e começar a adorar. Se for juntar para perder tempo, ele está falando, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Eu mostro que tenho a sabedoria de Deus quando eu estou vivendo em sociedade. Aproveitando o máximo tempo, máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Vai começar um novo empreendimento? Qual é a vontade de Deus?
Tem gente procurando saber a tendência do mercado, tem gente querendo buscar um guru espiritual, tem gente querendo um aconselhamento de pessoas maduras, tudo válido não. Pessoas maduras, guru não. Descarta. Pessoas mais velhas, mais entendidas. Tendência do mercado? Legal. Mas qual é a vontade de Deus? Porque o coração do homem até faz plano, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então o sábio, ele vai procurar a tendência, ele vai estudar, vai fazer uma pós-graduação, vai fazer mestrado, doutorado, ele vai guardar dinheiro, ele vai ver o mercado, ele vai fazer tudo isso, porque ele é sábio. Mas mais sabedoria ele terá se ele buscar qual é a vontade do Senhor. Às vezes a pessoa fala assim para mim: pastor, eu e a Fernanda, ainda bem que eu tenho ainda uns cabelinhos aqui, ó, que arrepia, porque se estivesse na cabeça eu acho que o cabelo do pastor ia fazer assim. Eu sei que ainda não é da vontade de Deus, mas eu vou namorar com essa pessoa, porque amanhã eu tenho certeza ele vai voltar. Peraí, ela sabe que não é da vontade de Deus, mas eu vou arriscar. Então é por tua conta e risco. Você sabe que não é a vontade de Deus, você vai arriscar. É como que a pessoa estiver dizendo assim: eu vou convencer a Deus que ele está errado. Tem gente que acha, quando Deus fala não, tem gente que acha: eu vou buscar o sim, porque eu vou. É como se você estiver dizendo: eu vou convencer a Deus que ele está errado. Meu irmão, quando Deus fala não, não é porque ele te odeia. Ele vai falar não. Ele vai falar não porque ele sabe que isso vai trazer ruína para a tua vida. Então, perder tempo, meu irmão, é a gente fazer tudo sem consultar a Deus. Mas eu estudei, mas eu me dediquei, eu guardei aqui. Mas a primeira pergunta que eu te faço: você perguntou primeiro para aquele que sabe todas as coisas? Nós estamos envolvidos nisso. O tempo todo a palavra está dizendo: antes do passo, a vontade de Deus. Antes da decisão, a vontade de Deus. Comumente, é muito comum as pessoas procurarem um pastor para algumas orientações. Mas também é muito comum nos procurarem para falar daquilo que fez sem orientação. Irmãos, é catastrófico. Grande parte dos cristãos tem revelado imaturidade com relação à sabedoria. Está na hora de nós nos apropriarmos da sabedoria, porque isso vai trazer para nós benefícios que nos tornarão capazes de compreender o saber e o conhecer de Deus. Eu termino essa ministração citando o que está em Tiago, no capítulo 1, dos versos 5 a 6, que diz assim: se alguém tem sentido falta de sabedoria, peça para o pastor Jonas, peça para o Google, segue o irmão que tem 500 milhões de seguidores, porque hoje o que tem um bando de gente seguindo homem e mulher e deixando de seguir a palavra de Deus é catastrófico. Eu fui ministrada por uma missionária que eu sigo. Eu conto ou você conta, Márcio? Aí passa um tempo, o nome da missionária é a missionária do Pix. Missionária do Pix. Porque a missionária começou a juntar tanto seguidor que agora ela cobra Pix, irmão. E a palavra: basta você abrir teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se você ler o livro de Provérbios, ele conta uma historinha lá no começo, que a sabedoria está na praça, está na rua, está na sala, está na conversa. A sabedoria está em todo lugar. Mas o povo quer seguir a missionária do Pix. Hoje o Senhor está falando: eu quero derramar sabedoria. Abra o teu coração.